Nitrogênio. Quer saber tudo sobre o modo de ação fisiológica na planta? Como identificar deficiências? Qual demanda específica do cafeeiro? Quais melhores fontes para aplicação? Fique aqui com o grupo ALS Café e terá essas informações com base nas recomendações técnicas mais atualizadas. Bem-vindos ao canal Grupo ALS Café. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no universo da nutrição do cafeeiro com o nitrogênio, um tema fundamental para a produtividade e a saúde das lavouras. O que é e funções? O nitrogênio é o nutriente mais demandado pelo cafeeiro e um dos pilares da produtividade. Ele é um componente essencial de proteínas, enzimas, clorofila e ácidos nucleicos. Sua principal função é promover o crescimento vegetativo vigoroso da planta, sendo crucial para a formação de folhas, ramos e para a expansão da área fotossintética. Sem o nitrogênio adequado, o cafeeiro não consegue atingir seu máximo potencial produtivo. Modo de ação fisiológica na planta. O nitrogênio é absorvido pelas raízes do cafeeiro, principalmente nas formas de nitrato, NO3, e amônio, NH4-AS. Uma vez dentro da planta, o nitrato é reduzido a amônio e, em seguida, incorporado em aminoácidos e proteínas. A clorofila, pigmento responsável pela fotossíntese, tem o nitrogênio como um de seus componentes centrais. Assim, a disponibilidade de nitrogênio impacta diretamente a capacidade da planta de converter energia solar em açúcares, que são a base para o crescimento e a produção de grãos. A deficiência de nitrogênio é um dos problemas nutricionais mais comuns em cafeeiros e se manifesta primeiramente nas folhas mais velhas, baixeiras, pois o nitrogênio é um nutriente móvel na planta e é translocado para as partes mais jovens em crescimento. Os sintomas incluem amarelecimento generalizado das folhas, clorose, que pode evoluir para um tom amarelo esverdeado pálido, redução do tamanho das folhas e crescimento lento e raquítico da planta. Em casos severos, as folhas podem apresentar necrose e queda prematura. Demanda e fontes para a aplicação. A demanda por nitrogênio no cafeeiro é alta, especialmente durante as fases de crescimento vegetativo intenso e formação de grãos. As recomendações da quinta aproximação para Minas Gerais variam conforme a idade da planta, produtividade esperada e análise de solo. Para cafeeiros em formação, a aplicação de N é crucial para o estabelecimento da lavoura. O nitrato de amônio e o nitrocálcio. As principais fontes de nitrogênio utilizadas na agricultura são a ureia, o sulfato de amônio, o nitrato de amônio e o nitrocálcio. A decisão sobre qual fonte utilizar deve levar em conta 3 fatores principais. Além da quantidade de nitrogênio aplicada, a escolha da fonte de fertilizante é determinante para o sucesso do manejo nutricional do cafeeiro. 3 fatores principais devem ser considerados: o custo por unidade de nitrogênio, a disponibilidade no mercado e o impacto que cada fonte causa no pH do solo. Comecemos pela ureia, que contém entre 44% e 46% de nitrogênio. Ela é a fonte mais concentrada e geralmente também a mais barata. No solo, a ureia se transforma em amônio, um processo que tende a acidificar o solo com o tempo. Vantagens: possui a maior concentração de nitrogênio, o que reduz custos de transporte e aplicação. Geralmente é a fonte de nitrogênio mais barata do mercado. Desvantagens: é altamente solúvel e pode ser perdida por volatilização, transformação em amônia gasosa, se não for incorporada ao solo rapidamente após a aplicação. Pode causar acidificação do solo ao longo do tempo. O sulfato de amônio apresenta de 20 a 21% de nitrogênio e de 22 a 24% de enxofre. Ou seja, além de fornecer nitrogênio, é também uma excelente fonte de enxofre, essencial para a síntese de proteínas. No entanto, sua aplicação provoca um efeito acidificante mais intenso que a ureia, o que exige maior atenção ao manejo da calagem.
Vantagens: fornece nitrogênio e uma quantidade significativa de enxofre, um nutriente essencial para a planta. Menor risco de perda por volatilização em comparação com a ureia. Desvantagens: tem uma concentração de nitrogênio mais baixa, aumentando os custos de transporte e aplicação. Causa uma forte acidificação do solo, exigindo um monitoramento constante do pH e, possivelmente, a aplicação de corretivos. Já o nitrato de amônio contém 32% de nitrogênio, presente nas formas de nitrato e amônio. Essa combinação o torna rapidamente disponível para as plantas, favorecendo respostas mais imediatas no crescimento. Seu impacto sobre a acidez do solo é menor quando comparado ao sulfato de amônio, o que pode ser vantajoso em determinadas condições. Vantagens: contém nitrogênio nas formas de nitrato e amônio, sendo rapidamente disponível para as plantas. Tem um potencial de acidificação do solo menor do que o sulfato de amônio. Desvantagens: possui um alto potencial explosivo, o que restringe sua comercialização e uso em alguns locais. É altamente solúvel, podendo ser facilmente perdido por lixiviação, arrastado pela água para camadas mais profundas do solo, em solos arenosos. Por fim, temos o nitrocálcio, que contém cerca de 27% de nitrogênio e 8% de cálcio. Essa fonte se destaca porque, além de fornecer nitrogênio, também contribui com cálcio, elemento essencial para o desenvolvimento radicular e a integridade das membranas celulares. A presença de cálcio ajuda a neutralizar parte do efeito acidificante do nitrogênio, sendo especialmente indicada para solos que necessitam de correção de pH. Vantagens: fornece cálcio, um nutriente importante para a estrutura da planta e para a saúde do solo. O cálcio presente no fertilizante ajuda a neutralizar o efeito acidificante do nitrogênio, sendo ideal para solos com pH baixo. É menos propenso a perdas por lixiviação. Desvantagens: apresenta uma menor concentração de nitrogênio, o que pode aumentar a quantidade de produto necessária e os custos de aplicação. Geralmente tem um custo mais elevado por unidade de nitrogênio. Portanto, a decisão sobre qual fonte utilizar deve levar em conta não apenas o preço do fertilizante, mas também a sua disponibilidade e os efeitos a longo prazo sobre a fertilidade do solo. Esse equilíbrio é o que garante produtividade sustentável e qualidade no café produzido. O nitrogênio é o nutriente mais exigido pelo cafeeiro, e sua demanda varia de acordo com a fase da lavoura. Durante a fase de formação, no primeiro ano após o plantio, a planta requer entre 60 e 80 kg de nitrogênio por hectare ao ano. Essa quantidade deve ser parcelada em 3 a 4 aplicações, utilizando principalmente fontes como ureia ou sulfato de amônio. No segundo ano, a demanda sobe para algo em torno de 100 a 120 kg por hectare, acompanhando o crescimento do cafeeiro. O parcelamento continua sendo fundamental para garantir eficiência e evitar perdas. Já no terceiro ano, quando a lavoura entra na fase de pré-produção, a necessidade de nitrogênio aumenta para cerca de 120 a 160 kg por hectare. Nessa etapa, ajustes devem ser feitos com base em análises foliares e na observação do vigor das plantas. Na fase de produção, a exigência é ainda maior. Em lavouras que estão no início da safra, a média de nitrogênio varia de 180 a 250 kg por hectare por ano, sempre aplicados de forma parcelada. Quando se trata de lavouras de alta produtividade, acima de 40 sacas por hectare, a demanda pode variar de 250 a 350 kg de nitrogênio, chegando em alguns casos intensivos a até 400 kg por hectare, principalmente em áreas irrigadas e de manejo tecnificado. Por fim, em lavouras adultas já estabilizadas, a demanda retorna para a faixa de 180 a 250 kg de nitrogênio por hectare, sempre ajustada conforme análise de solo, de folha e também pela carga pendente de frutos. O ponto mais importante é que o nitrogênio precisa ser aplicado de forma equilibrada e parcelada. Isso porque a maior absorção ocorre durante o crescimento vegetativo, a floração e o enchimento dos frutos. Em solos arenosos, a divisão em doses menores é ainda mais essencial para reduzir perdas por lixiviação. Chegamos ao fim do nosso primeiro vídeo sobre nitrogênio para cafeeiro.
Esperamos que este conteúdo técnico e aprofundado tenha fornecido a vocês, produtores e entusiastas do café, as ferramentas necessárias para otimizar a nutrição de suas lavouras. Lembrem-se, a nutrição adequada é a chave para cafeeiros saudáveis, produtivos e para a produção de um café de excelência. Continuem acompanhando o grupo ALS Café para mais conteúdos técnicos e práticos. Se inscreva e compartilhe. Até a próxima e não se esqueçam, nossa força vem de Deus. Por que em áreas irrigadas a resposta ao N é mais intensa? Porque a água garante a solubilização do fertilizante, o movimento do N até as raízes devido ao fluxo de massa e mantém o metabolismo vegetal ativo, maximizando a absorção e o uso do nutriente. O que pode ser perdido pelo ar em poucas horas se não for bem manejado? O nitrogênio, na forma de amônia, NH3 gasosa, proveniente da volatilização da ureia não incorporada. Perdas podem ocorrer em 24 a 48 horas em condições quentes, ventosas e com palha seca. Qual nutriente faz da folha uma fábrica de energia solar? O nitrogênio, pois é um componente-chave da clorofila, complexo captador de luz, e das proteínas do complexo de proteínas do centro de reação fotossintético, fotossistemas I e TEGUNS. Por que doses altas de N sem fósforo e potássio adequados geram desequilíbrio? Por causa da lei do mínimo de Liebig. O N estimula o crescimento, mas sem P, energia, e K, translocação e regulação estomática, a planta não sustenta metabolicamente o desenvolvimento, ficando desbalanceada. O que causa menor impacto acidificante no solo, ureia, sulfato de amônio ou nitrocálcio. O nitrocálcio, pois a ureia e o sulfato de amônio acidificam via nitrificação, libera H+. Já o nitrocálcio tende a alcalinizar a rizosfera durante a absorção de NO3, neutralizando a acidez. Qual nutriente essencial tem maior efeito visual rápido no vigor da planta? O nitrogênio. Por ser móvel e central no metabolismo, sua aplicação em cobertura corrige deficiências rapidamente, revertendo cloroses e retomando o crescimento em poucos dias. Por que uma planta bem nutrida em N consegue resistir melhor ao estresse hídrico? Porque mantém um sistema radicular mais desenvolvido e um dossel foliar com maior taxa fotossintética, produzindo mais carboidratos para suportar o estresse e regular o potencial osmótico. O que pode transformar um cafezal de montanhas com folhas verdejantes em folhas amareladas em poucas semanas. A deficiência de nitrogênio, intensificada por chuvas fortes que causam lixiviação do nitrato, NO3, em solos desprotegidos ou por compactação que limita a absorção radicular. Qual nutriente, quando aplicado demais, pode estimular pragas sugadoras?
nitrogênio. O tecido vegetal, com alto teor de N solúvel, aminoácidos livres, se torna mais nutritivo para pragas sugadoras como pulgões e cochonilhas, potencializando suas infestações. Por que a análise foliar é crucial no manejo do N no café? Porque é a única ferramenta que quantifica o N realmente absorvido e incorporado pela planta, refletindo o status nutricional real e permitindo ajustes precisos no programa de adubação. O que pode fazer a diferença entre 20 e 40 sacas por hectare em uma mesma lavoura? O manejo da adubação nitrogenada. Aplicar a dose certa, na época certa, com a fonte certa e de forma fracionada, maximiza a eficiência do uso do N, refletindo-se diretamente na produtividade. Qual fonte de N é mais indicada para solos com pH baixo? O nitrocálcio, por possuir efeito alcalinizante na rizosfera durante a absorção do nitrato, ele ajuda a neutralizar a acidez ao redor das raízes, melhorando o ambiente de crescimento. Porque plantas com N equilibrado têm folhas mais largas e brilhantes. Porque possuem maior teor de clorofila, células bem formadas com paredes celulares e cutícula espessadas, resultando em maior área fotossintética e reflexão da luz mais eficiente. O que faz um grão de café se desenvolver com mais enchimento e peso. A adequada disponibilidade de nitrogênio durante a fase de granação. O N é essencial para a síntese de proteínas de armazenamento no endosperma do grão. Qual nutriente pode ser comparado ao combustível de um motor agrícola? O nitrogênio é o elemento que acelera o metabolismo vegetal, acelerando a fotossíntese, o crescimento e a produção, mas requer óleo e manutenção, outros nutrientes, para funcionar sem quebrar. Porque o excesso de N aumenta a necessidade de poda na lavoura. Porque promove um excessivo crescimento vegetativo, com emissão de muitos plagiotrópicos, ramos laterais, tornando a lavoura muito adensada, o que favorece microclima para doenças e competição por luz. O que pode reduzir a longevidade da lavoura se mal manejado? O nitrogênio, em excesso, esgota outros nutrientes e debilita a planta. Em falta, reduz a capacidade fotossintética e de reserva. Ambos os extremos tornam o cafeeiro mais suscetível a estresses e pragas, encurtando seu ciclo produtivo. Qual nutriente se move com facilidade na planta e, por isso, seus sintomas aparecem de baixo para cima? O nitrogênio. Por ser altamente móvel no floema, sob deficiência, ele é retirado das folhas mais velhas, baixo, para manter o crescimento das folhas novas, topo, causando clorose inicial nas folhas basais, o que define se a ureia será uma aliada ou um prejuízo no cafezal. O manejo pós-aplicação. Incorporação física,
leve gradagem, ou irrigação maior que 10 milímetros imediatamente após a aplicação é crucial para reduzir a volatilização e transformar a ureia em uma fonte eficiente. Quanto nitrogênio um cafeeiro recém-plantado precisa por hectare no primeiro ano? Entre 60 e 80 quilos de N por hectare. O objetivo é promover o pegamento e o desenvolvimento inicial da planta, priorizando o sistema radicular e a formação da estrutura básica. Quanto nitrogênio é necessário em lavouras no segundo ano de formação? Entre 100 e 120 quilos de N por hectare. A dose aumenta para expandir a arquitetura da planta, fechar as ruas e formar a palhada, preparando-a para a entrada em produção. Qual a demanda de N em cafeeiros de 3 anos entrando em pré-produção? De 120 a 160 quilos de N por hectare. A adubação visa suportar a primeira florada significativa e a granação, equilibrando o crescimento vegetativo com a demanda reprodutiva inicial. Quanto nitrogênio consome uma lavoura em produção inicial por hectare? De 180 a 250 kg de N por hectare. A exigência salta para sustentar a crescente carga pendente e a expansão contínua do dossel, mantendo o equilíbrio entre produção e crescimento. Qual a exigência de N em lavouras de alta produtividade acima de 40 sacas GSA? De 250 a 350 kg de N por hectare, podendo chegar a 400 quilos em condições ideais. Lavouras de alto potencial demandam grande quantidade de N para translocar para os grãos, sem desfalcar a planta. Qual a faixa típica de demanda de N em lavouras adultas estabilizadas? De 180 a 250 kg de N por hectare por ano. A dose é ajustada com base na produtividade esperada, no histórico da lavoura e nos resultados de análise foliar, visando a sustentabilidade. Porque em solos arenosos o nitrogênio é facilmente lixiviado. Devido à baixa capacidade de troca catiônica, CTC. O nitrato, NO3, sendo ânion, não é adsorvido à matriz do solo e é facilmente lixiviado pela água da chuva ou irrigação. O que pode dobrar a produtividade do cafeeiro, mas em excesso, deixa a planta frágil contra pragas. O nitrogênio. O excesso promove crescimento vegetativo excessivo, com tecidos mais suculentos e com paredes celulares finas, tornando-os mais susceptíveis à penetração e alimentação de insetos sugadores. Qual nutriente invisível move-se pelas raízes em forma de nitrato ou amônio? O nitrogênio. As raízes absorvem ativamente as formas iônicas NO3, mais móvel no solo, e NH4+, menos móvel, através de transportadores de membrana específicos. Porque uma adubação mal fracionada com N pode custar caro ao produtor.
porque maximiza as perdas por volatilização, se for ureia, lixiviação, NO3 e desnitrificação. A planta absorve menos do que foi aplicado, reduzindo a eficiência do uso do nitrogênio. EUNI. Qual nutriente é o motor silencioso por trás do crescimento vegetativo? O nitrogênio. Ele é o elemento central dos aminoácidos, proteínas, clorofilas, nucleotídeos, DNA, RNA e hormônios vegetais, direcionando o metabolismo para o crescimento. O que faz uma planta inchar de folhas sem produzir tantos frutos? O excesso de nitrogênio. Ele promove a dominância apical e o crescimento vegetativo em detrimento da diferenciação floral e do desenvolvimento dos frutos, desbalanceando a relação fonte-dreno. Qual nutriente se desloca do solo às folhas e depois retorna às sementes? O nitrogênio, absorvido pelas raízes, é incorporado a aminoácidos nas folhas. Na maturação, essas proteínas são hidrolisadas e o N é translocado via floema para os grãos. Por que cafeeiros sob deficiência severa de N produzem menos grãos por ramo? Porque a deficiência de N reduz a taxa fotossintética, menos clorofila, e a disponibilidade de aminoácidos, limitando a energia e os blocos construtores para a diferenciação floral e o desenvolvimento dos frutos. Qual fonte de N pode ser aplicada e ainda contribuir para corrigir a acidez do solo? O nitrocálcio. O ânion nitrato, NO3, é absorvido em maior quantidade que o cátion cálcio, Ca2+, resultando em uma alcalinização rizosférica, ajudando a neutralizar a acidez. O que explica que duas lavouras adubadas, com a mesma dose de N, tenham produtividades diferentes. A eficiência do uso do nitrogênio é influenciada pelo manejo, fracionamento, fonte, condições do solo, umidade, pH, CTC e status de outros nutrientes, ex, boro, zinco. Qual nutriente aumenta a área foliar, mas também a necessidade de outros elementos? O nitrogênio. Ao promover maior crescimento, aumenta a demanda por todos os outros nutrientes. Exemplo: potássio, fósforo, cálcio, magnésio e micronutrientes, para manter o equilíbrio fisiológico e a homeostase da planta. Qual fertilizante libera N rapidamente, mas é vulnerável à lixiviação em chuvas fortes? O nitrato de amônio. O nitrato, NO3, é altamente solúvel e móvel no solo, não sendo retido pelas cargas negativas da matéria orgânica e argila, sendo carregado pela água. Por que o parcelamento das doses de N é mais crucial em solos leves? Para sincronizar a disponibilidade de N com a demanda da planta e minimizar as perdas por lixiviação do nitrato, ele é NO3,
que são extremamente altas em solos arenosos de baixa CTC. Qual nutriente sustenta o DNA e o RNA, mas nunca é visto a olho nu? O nitrogênio. Ele é um componente fundamental das bases nitrogenadas, purinas e pirimidinas, que formam os nucleotídeos, as unidades construtoras dos ácidos nucleicos. Por que folhas verdes podem virar amarelas em questão de dias sem aviso? Clorose generalizada rápida é um sintoma clássico de deficiência de nitrogênio, devido à degradação da clorofila para remobilizar o N para folhas novas, processo acelerado sob alta demanda. O que pode custar menos no saco, mas mais caro na produtividade se mal manejado. A ureia. Seu baixo custo por kg de N é anulado se não houver incorporação ou irrigação, devido às altas perdas por volatilização de amônia, NH3, que podem superar 50% do N aplicado. Qual fonte de N também é responsável por aumentar o fornecimento de enxofre às plantas? O sulfato de amônio contém aproximadamente 24% de N e 54% de SO4, sendo uma fonte eficiente de enxofre, crucial para a síntese de aminoácidos cisteína e metionina. O que pode ser invisível, mas define se o cafeeiro terá vigor ou fraqueza. O nitrogênio. Seu status nutricional, mensurável apenas por análise foliar, define a taxa fotossintética, a capacidade de crescimento e a produtividade potencial da planta. Por que plantas jovens exigem menos N do que lavouras em plena produção? Porque sua taxa de crescimento e biomassa total são menores. Lavouras em produção demandam N, não apenas para a vegetação, mas principalmente para a síntese de proteínas nos grãos. Dreno prioritário. O que ocorre quando o N aplicado não coincide com a fase de maior exigência da planta? Ocorre a sincronia nutricional. O N fica disponível no solo quando a demanda da planta é baixa, sendo perdido, e falta durante os picos de demanda, como floração e granação. Qual nutriente pode estar presente em excesso e, ainda assim, gerar desequilíbrio produtivo? O nitrogênio. O excesso causa desbalanço nutricional. Zern reduz a absorção de capaz e CO2+, estimula o crescimento vegetativo excessivo e pode induzir deficiência de outros nutrientes por diluição. Qual adubo, apesar de barato, é altamente volátil se não for incorporado? A ureia, CONH2, em contato com a urease do solo, é hidrolisada a carbonato de amônio, NH42CO3, que se decompõe rapidamente em amônia, NH3, gasosa, que se perde para a atmosfera. Por que o excesso de N pode atrasar a maturação dos frutos?
porque mantém a planta em estado vegetativo, estimulando a produção de hormônios como as citocininas e retarda a senescência e a mobilização de fotoassimilados para os frutos.